Bem, então, como a gente havia combinado, né, nós vamos começar pelo tira dúvidas. Hoje, como é a nossa primeira vez, eu peguei todas as questões da atividade da aula passada, que vocês tiveram dúvida ou não, porque isso só vai existir quando o aluno vai fazer as questões e percebe, né, que tem uma questão ou outra. Então, hoje eu vou resolver todas, tá? A partir da próxima semana, a gente vai resolver aquelas que vocês tiveram mais dificuldade, tá bom? As questões fáceis, ela é fácil por natureza, tá bom? Então, na semana passada, não sei se vocês recordam, mas nós falávamos dos lançamentos bidimensionais, os lançamentos oblíquo, horizontal de um projétil, também chamado de balística, né? Balística. Em algumas línguas, esse nome balística nem existe, né? Por exemplo, o Camilo me pedindo, né, uma ajuda para ele ver os vídeos em espanhol, e aí ele não estava encontrando, né? Eu digo, não, então coloque aí lançamento oblíquo, que é mais fácil, tá bom? Então, tinha algumas formulazinhas, né? Não sei se vocês todos acessaram o vídeo, mas tinha alguma teoria. Hoje nós vamos relembrar em umas 3 ou 4 questões aqui, ó. Vamos começar pela questão 4, lá da página 104 do livro, tá? Com a mesma velocidade, perdão, não sei nem se é 104. Depois eu confirmo aqui com vocês. Depois quem tiver o livro aí, quiser confirmar para mim, eu agradeço, tá bom? Vamos lá. Achei. É isso mesmo, 104, né? Com a mesma velocidade, efetuam-se dois lançamentos. O primeiro formando 10 graus com a horizontal. A bolinha saiu bem rasazinha, né? E o segundo, um lançamento bem alto, ó, 80 graus com a horizontal. Em qual desses o projétil tem maior alcance? Pode ser bem sincero, minha gente. Vocês assistiram a aula? Vocês lembram qual desses dois tem maior alcance? É o que tem o maior ângulo? É o que tem o menor ângulo? Ou os dois são iguais? O que é que vocês acham? Essa daí eu não consegui assistir toda, acho que eu assisti só até a metade. Porque teve umas coisas para fazer em casa, mãe pediu. Ainda assisti todas as duas aulas. As quatro, no caso, né? Certo. Então, e aí? Eu não sei se vocês lembram, mas quando um lançamento de um projétil é lançado com um ângulo e um outro é lançado com um complementar desse ângulo, o que é um ângulo complementar desse outro? Lá na geometria plana, diz que um ângulo é complementar ao outro quando a soma dos dois dá 90 graus. Então, 10 mais 80 dá 90? Sim, dá. Então, a gente já responde essa primeira pergunta bem fácil. Qual deles tem o maior alcance? Nenhum. Todos os dois vão ter o mesmo alcance, tá bom? E a segunda pergunta é: em qual deles o projeto permanece mais tempo no ar? Ora, o que vai permanecer mais tempo no ar, vou pegar minha caneta para me tentar criar a situação aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo Laura participando? Ou não dá para ouvir? Ó, então imagina aqui o padrão XY. O cara lança a 10. Deixa eu pegar aqui uma caneta de outra cor, né? Lançar a 10 é lançar bem rasozinho a bola, tá? Agora, olha o que é lançar a 80. Lançar a 80 é lançar bem altão, só que cai no mesmo ponto. Aí a segunda pergunta é assim: em qual deles o projeto permanece mais tempo no ar? E agora, o que é que vocês acham? Eu dei uma ajuda grande, não foi? É o de 10 graus ou é o de 80 graus? 80. 80. Isso, porque o de 10 graus, ó, ele é bem rasteiro, né? Ele demora pouco tempo. Aí mais alguém diz, mas ele chega no mesmo lugar. Não, mas não importa. Tem gente que chega no mesmo lugar, tem gente que sai de Bodocó para Timorantes e leva 10 minutos, tem gente que leva meia hora, né? Assim, e o trajetório é a mesma, né? Então, quem realmente tem maior ângulo sempre vai ter mais tempo para demorar no espaço, para demorar no ar, tá bom? Então tá aí a resposta. Eles terão o mesmo alcance, pois são os ângulos complementares. Já o projeto que é lançado com maior grau terá sempre o maior tempo de voo. Isso é óbvio, tá bom? Quinta questão do livro de vocês. Olha aí, ó, três trajetórias de uma bola que foi chutada no chão. Tá vendo? Ó? A vermelha, que é a 1, a verde, que é a 2 e a azul, que é a 3. Sem eu fazer as próximas perguntas, né? O que, é que vocês acham? As três, qual delas tem o maior alcance? A terceira. Isso.
E qual delas levou mais tempo no ar? A terceira também? Não. Todas A três. primeira de todas. Todas três levou o mesmo tempo. Porque ó, todas três chegaram à mesma altura. Tá? Elas chegaram a lugares diferentes, porque os ângulos são diferentes. Mas quando elas atingirem esse mesmo patamar, mesma altura, porque lembra que aqui é altura e aqui é deslocamento horizontal. Quem chega na mesma altura, qualquer que seja o corpo, com qualquer que seja a velocidade, com qualquer que seja o ângulo, vai levar sempre o mesmo tempo. Tá bom? Tranquilo? Por que a outra, a preta, levou mais tempo? Porque olha a altura da outra em relação a essa. Tá bom? Muito bem, vamos para as perguntas. O tempo em que a bola fica no ar, né? Ó, desprezando a resistência do ar, ordene as trajetórias. Ordenar você sabe que tem a trajetória 1, a 2 e a 3. Ele quer que a gente diga o tempo que a bola 1 ficou no ar. O tempo é igual nas três, né? Todas chegaram ao mesmo platô, ou platô, né? B. Qual o valor da componente vertical da velocidade inicial? Eita, componente vertical, o que é isso, Edson? Isso é uma coisa que eu entendi pouco. Existe a componente vertical que a gente chama de VY e existe a componente horizontal que a gente chama de VX, tá? Então, o valor da componente vertical vai ser a mesma para todos, pois todas atingem a mesma altura, não é lógico? O cara jogou a bola, um chutou a bola mais para cima, outro chutou a bola mais para frente, mas todas chegaram na mesma altura. Então, a componente VY, né? A velocidade que fez a bola subir no eixo Y, que é o eixo vertical, fez elas chegarem na mesma altura. Deu para todo mundo entender? Aham. Sim. Pronto. Então, agora a C também é fácil de entender. Qual é o valor da componente horizontal? Ordene as trajetórias, ou seja, quem é o maior, quem é depois o do meio, quem é o 1, né? Tem algum maior agora na horizontal que fez a velocidade no eixo horizontal deslocar mais a bolinha? Deixa eu voltar na figura para vocês lembrarem. Isso, né? Então, tá aí, ó. O valor da componente horizontal da velocidade, ó, em ordem crescente, 1, 2 e 3. E aí, eu sei que alguém deve estar aí bugando alguma coisa. Eu vou lá colocar a letra D, que a explicação é a mesma para vocês. E qual é o valor da velocidade inicial, também em ordem crescente? 1, 2 e 3. Aí você diz, eu não entendi. Vamos ver. Vamos olhar para a figura. Preste bem atenção, né? Se aqui ele tivesse dado valores para a gente calcular, essa bolinha teve um alcance maior, não foi? Essa bolinha teve um alcance maior por algum fator. Eu não sei se vocês lembram, se recordam. Aqui os movimentos são horizontais, são movimentos uniformes, tá? São movimentos uniformes. Para calcular essa distância todinha, a gente chama de distância x, é só fazer velocidade inicial do eixo x multiplicado pelo tempo de voo. Eita, nem me lembro dessa fórmula. Gente, essa fórmula é aquela normal lá do movimento uniforme. Distância, velocidade e tempo. Delta S, velocidade e delta T. Deus vê tudo. Quem assistiu a aula disse até isso, né? Diz também que o diabo vê também, só que é meio atrapalhado, né? Mas enfim, então o que acontece? Eita, Edson, o senhor quer dizer que, por exemplo, para as 3, o tempo de voo é mais ou menos, o que vocês acham? Para as 3, o tempo de voo é maior ou é menor? Professor, você pode repetir a pergunta? Bom, a pergunta é a seguinte. Eu tenho essas 3 trajetórias. E a minha pergunta é a seguinte. O tempo de voo que a bolinha levou é maior em algum deles ou é igual nos 3? Igual? E isso é igual porque elas chegaram à mesma altura, né? Ó. Então esse tempo é constante. Agora, para mim ter uma velocidade, aliás, para mim ter um alcance maior, para mim ter um x maior, alguém tem que ser maior aqui, né? Não, ó. A velocidade, tá? Então a velocidade, ela precisa ser maior para fazer a bolinha chegar mais longe, tá bom? Agora olha o curioso da história. O curioso é que a gente tem o seguinte. Aqui, bem nesse ponto, vamos analisar aqui, vamos imaginar que essa primeira linha tracejada seja, deixa eu apagar isso aqui, ó.
Pronto. Vamos imaginar que essa primeira linha tracejada seja 1 metro, tá? Em 1 metro, olha aqui, ó, a velocidade da bolinha, né, no eixo X para a trajetória 3, a velocidade da bolinha no eixo X para a trajetória 2 e a velocidade, né, para 1 metro no eixo X da trajetória 1. Quem é que vocês acham que aqui é maior? Né? Estou falando da velocidade X, não estou falando da velocidade Y, tá bom? Aqui, ó, quem é que vocês acham que é maior? É essa velocidade? Essa ou essa? Todas são iguais. Bom, todas são iguais, não sei quem disse aí, mas ó, todas são iguais para o deslocamento, que é 1, tá? Mas se elas fossem iguais, ficava uma linha em cima da outra, uma linha em cima da outra, tá bom? E ficou uma mais para cima, uma mais para baixo. E aí a minha pergunta eu volto a colocar para vocês, né? Por que a vermelha foi lá para cima? Por que a azul está aqui embaixo? Quem é que vocês acham que é maior? Raciocinem comigo aí nesse gráfico. Podem dizer, minha gente. Aqui é o momento da gente errar, da gente acertar, não se preocupe não. Seria a vermelha? Pronto, alguém disse aí. Seria a vermelha? Não. Por incrível que pareça, a vermelha é a mais... É a que tem a velocidade x menor. Aí você disse, agora que eu não entendi mesmo. Minha gente, presta atenção. Eu estou perguntando aqui, ó, no eixo x. No eixo x, quem tem a É a velocidade... terceira? É a terceira. Porque, ó, a velocidade da 3 no eixo x puxou ela mais para a esquerda do que para cima. Aquela velocidade que fez a bolinha subir muito, quem teve maior determinante, ó, quem foi? VY. Olha o tamanho de VY para a vermelha. Tá entendendo? E quanto foi o VX? Ah, o VX foi bem pequenininho, ó. O VX foi só até aqui. Ah, é assim, para azul. Para azul, o VY da azul, ó como é pequeno, ó. O VY da azul é pequeno, né, não? Que eu estou analisando para o primeiro metro. Então, se eu diminuir no VY, com certeza vai aumentar no VX. Edson, então o VX ficou maior? Não, ficou do tamanho do VX, que era da vermelha. Só que esse cara, ele se torna maior lá no cálculo. Ele se torna maior lá na continha. Por quê? Porque o VY reduziu. Edson, eu precisava da conta para comprovar isso, não era? Era, talvez. Quanto é a fórmula do VY? V0 vezes o seno do ângulo. Não sei se vocês lembram disso. Não foi só da última aula que eu vim falando disso. Ó. E quanto é o Vx? O Vx, que é esse cara daqui, ó. Eu chamo de Vx, mas é a velocidade inicial, né? Do x. Então, era V inicial vezes o cosseno do ângulo, tá bom? Então, o que acontece? Se diminuiu o ângulo, ó o ângulo do azul. Olha o ângulo do vermelho, como é grandão. Se diminuir o ângulo, esses resultados aqui alteram. Se esses resultados alteram, altera o resultado final de Vx e de Vy. Entendeu? Por isso que na resposta da questão, diz que quem é que tem o maior valor inicial? Né? É o da 1. Depois o do 2, depois o do 3. Quem é que tem o maior valor, tanto inicial quanto horizontal? É primeiro o 1, depois o do 2, depois o do 3. Vocês entenderam? Se a pergunta fosse o VY, ia ser, né, o contrário. Tá bom? Em alguma situação. Tudo bem, minha gente? Entendi agora. Pronto, muito bem. Mas qualquer coisa nós estamos aqui exatamente para tirar dúvida, viu? Nós estamos nesse momento, eu não sei nem quantos minutos já vai, mas eu só queria uns 20 a 30 minutos para isso. Lembrando que a gente começou atrasado, né? A gente começou acho que só umas 9h15. Então, ó, um gafanhoto adulto pode saltar até 0,80 metros com um ângulo de lançamento de 45 graus. Desprezando a resistência do ar e a força de sustentação aerodinâmica sobre o gafanhoto. Oxente, que força é essa? A força que atua nos aviões. Como é que um avião daquele tamanho consegue flutuar, né? Voar? Porque vocês vão ver para frente, eu vou mostrar isso. Existem 4 forças atuando num avião. Uma delas é a de sustentação aerodinâmica, tá bom? Então calcule quantos décimos de segundo ele vai permanecer no voo.
Olha que questão interessante. Vou começar aqui a colocar a resposta. Se eu fosse fazer o desenho, né? Se eu fosse fazer o desenho dessa questão, eu tenho uma questão parecida com essa lá na aula. Ó, ia ser assim. O cara vai lançar, o gafanhoto vai... adulto vai saltar, aí ele salta assim, ó. Opa, não dá certo com isso, tem que ser com a caneta, né? Ele vai saltar e a caneta tá preta. Deixa eu pegar a vermelha. Ele vai saltar formando um ângulo de 45 graus. Ficou meio feio, mas pronto, aqui é 45, tá bom? Em algum momento, se eu quiser analisar, por exemplo, vamos imaginar aqui num determinado ponto, né? Eu não sei se vocês sabem, mas aqui a gente chama de Vx, Vox, né? E aqui a gente chama de Vy. E eu não sei se vocês lembram, Vy, né? Eu não sei se vocês lembram, quando aqui é 45 graus, galera, 45 graus é a diagonal de um quadrado, né não? Todo quadrado de lados iguais e de ângulos 90 graus é cortado por uma diagonal, onde essa diagonal divide o ângulo de 90 em 2 de 45, certo? Vocês sabiam disso, né, lá da geometria? Todo quadrado é cortado por diagonais e a diagonal são bissetrizes, divide esses ângulos internos em 2 de 45. Por que você está lembrando disso? Porque também todo quadrado tem lados iguais, não tem? Esse lado aqui é igual a esse, né? Concorda? Moral da história, nós vamos chegar à conclusão de que Vx é igual a Vy. Em todo lançamento de 45 graus, Vx é igual a Vy. Professor, então... Pois não. então em qualquer caso que a gente veja um ângulo de 45, se eu achar Vy, eu vou saber dar a resposta de Vx também, em qualquer caso? Isso, porque é a mesma. Tá bom? É a mesma. Então, E aí, professor? pois não. Aí é só esse caso que tem? Para Ou Vx tem ser algum igual a Vy, outro? só esse caso. Tá bom? Porque 45 graus só é complementar de 45. Lembra daquela primeira questão, da questão 4, que dizia que quem era o complementar de 10 era 80. Quem é o complementar de 20 é 70. Quem é o complementar de 60 é 30. Quem é o complementar de 45 é 45. Por isso que uma medida é igual à da outra. Tá bom? Então o que é que eu vou fazer? Para a gente descobrir quanto tempo ele leva voando, ele quer saber assim, o tempo que ele subiu e desceu, o tempo de voo, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui informações que é da componente vertical. Vou ver se eu acho o Vy, né? Então, ó, estou usando aquela fórmula do vovó ativo. V igual a velocidade inicial mais gravidade vezes o tempo. Só que a bolinha está subindo contra a gravidade. Então, contra a gravidade é menos, né? Menos g. Então, a velocidade inicial, aliás, o Vy, tá? O Vy, ele vai ser zerado quando ele chegar no ponto mais alto, não vai? Ó? O Vy, quando ele chegar no ponto mais alto, ele não sobe mais. Isso implica dizer que aqui eu vou ter, né, o dobro da velocidade inicial, com a velocidade que eu vinha, né, ó, com a velocidade com que ele foi lançado. Quando ele chegar bem aqui, ele vai ter o dobro da sua velocidade inicial, tá? Porque nesse momento aqui tem uma de suas velocidades que é zero. Quem? A velocidade Vy, né? Então, diz-se que essa velocidade inicial de y é o dobro. Por que o dobro, Edson? Porque aqui, minha gente, é como se tivesse um espelho, ó. Tudo que aconteceu aqui subindo vai acontecer o mesmo descendo, tá bom? Então, essa velocidade inicial de Vy ela vai se repetir quando chegar aqui embaixo. Então, 2 vezes V0y menos quanto é a gravidade? 10 vezes o tempo. Ora, se a gente resolver isso fácil, se eu passar esse termo para o primeiro membro, ele vem negativo. Negativo com negativo dá positivo. E eu passo 2 dividindo. Quanto é 10 dividido por 2? 5. Aí repete o t. Daqui eu não tenho mais para onde ir. Eu já achei quanto é o Vy ou o V0y, tá? V0y. Mesma coisa. Beleza, Edson. E agora, será que se eu fizer alguma coisa com o eixo horizontal, eu acho esse cara? Sim, né? Então vamos agora para o componente horizontal. Lembra? Deus vê tudo, ou seja, distância, velocidade e tempo. Então, a distância todinha eu tenho, né, Edson? Diz que a distância todinha é de 0,80. Então tá aqui, ó, 0,80 é igual
A velocidade inicial do eixo x, que eu não sei quem é, né? Vezes o tempo. Ah, agora é hora da gente fazer o uso daquilo, ó. Esse cara é igual a esse, né, Edson? É. Então, o senhor vai pegar e trocar esse cara por quem? Vou trocar por esse, ó. Tá bom? Porque são iguais. Vocês estão me entendendo? São iguais. Então, no próximo passo, tá aí, ó. No lançamento de 45 graus, o cosseno de 45 é igual ao seno de 45. Logo, esses caras são iguais, ó. Então, aqui eu estou trocando por 5t. Aí, olha como a continha está ficando. 0,8 é igual a 5t vezes t. 0,8 é igual a 5t vezes t. 5t ao quadrado. Tá bom? O 5 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, 0,8 dividido por 5, 0,16. E o quadradozinho, quando passar, passa em forma de raiz, né? Quanto é a raiz quadrada de 0,16? 0,4. Pronto, minha gente. Então, o tempo de voo é de 0,4 segundos. Tá? Fácil, fácil. Beleza? Ok? Alguma dúvida? Posso avançar? Bom, tudo bem. Vou avançar, viu? Pronto. Última questão. Durante uma partida de golfe, um dos jogadores, em sua primeira tacada, conseguiu lançar a bola a 100 metros de distância. A bola atingiu uma altura máxima de 20 metros e retornou ao solo após 10 segundos. Considerando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, qual foi o módulo da componente horizontal da velocidade da bola? Componente horizontal, o que é isso? Componente horizontal é a velocidade inicial no eixo x, então a gente chama ela de VOX. Componente vertical é a velocidade inicial do eixo y, por isso que a gente chama ela de VOY. Tá bom? Então pronto, ele me deu esses dados. O que é que eu vou fazer? Olha como é fácil. Como eu quero saber a componente horizontal, eu vou pegar os dados da horizontal. Ah, que é a fórmula do movimento uniforme, né? Então, isso é a fórmula do movimento uniforme, ó. Eu vou pegar o deslocamento, 100, né? Foi o que a bola atingiu, o alcance, que é igual à velocidade inicial do eixo x vezes o tempo de voo que ele me deu, ó, o tempo que ela subiu e levou para chegar ao solo de volta. Então, muito fácil essa questão, não foi, Edson? Foi. 10 está multiplicando, vai passar dividindo. 100 dividido por 10 dá 10. Então, é como se dissesse o seguinte, ó. A bolinha foi lançada, né? Foi lançada. Então, aqui existe um ângulo que ninguém nem sabe quanto é. Só que ela percorreu 100 metros, né? Essa distância toda dá 100 metros. Mas a velocidade do eixo x, essa velocidade aqui, ó, foi de 10 metros. 10 metros por segundo. Tá bom? Nós sabemos que existe uma velocidade também para esse eixo, mas ele nem quis saber, né, Edson? Ele nem quis saber. Tá bom, pessoal? Tudo bem? E assim nós fizemos as 4 questões lá da atividade da página 104. As questões que tinham ficado para casa. Que eu não sei se vocês tinham feito ou não, se vocês tinham parado para observar elas ou não. Tá bom? Tudo bem? Aí agora eu quero saber de vocês o seguinte. Já se passaram mais tempo do que o que eu pensei. Vocês querem dar continuidade já entrando na aula ou vocês querem 5 minutinhos para ir ao banheiro, tomar uma água? Digam aí. Por mim, pode continuar. Pronto, mais alguém? Que dia o senhor vai resolver o da página 94? Ou não vai corrigir ele? Pronto, me lembre aí, por favor, da página 94 são as questões que falam de... Aqueles que falam movimentos apresentam variação de velocidade, módulo, essas coisas eu não entendo bem. Ah, deve ter sido dos movimentos bidimensionais. Aliás, bidimensionais não, dos movimentos de cinemática vetorial, não foi? É, Pronto, então foi daquela outra aula que o professor Pronto. passou. Então faça o seguinte, selecione as questões que vocês tiveram dificuldade, manda lá no grupo. Edson,
A gente começa a próxima semana, com a próxima aula, com esse assunto. Pode ser? Porque não tem como eu fazer isso agora para vocês, senão a gente vai perder tempo. Tranquilo? Tá bom. Viu, Ed? Oi. O senhor vai receber a atividade hoje até que horas? Até às 17, tá bom? Até 5 horas. Tá certo, fechou. Obrigada. Foi boa, bem lembrado, né? Que eu ainda disse que ia falar para vocês e já tinha passado. Murilo, não esqueça de fazer o print, viu? Quando tiver aí o maior número de pessoas. Então, pessoal, Tá bom. vou sair daqui da nossa tira dúvidas. Vou apagar aqui nossa caneta. E nós vamos, né, para o slide do nosso conteúdo de hoje. Hoje a gente vai iniciar um novo assunto, tá? Esse movimento circular. E aí, esse é o último assunto nosso de cinemática. A partir das próximas semanas, né, a gente vai iniciar uma outra coisa que não fale mais de cinemática. Pode ser que muita gente esteja cansado, né? Mas é assim mesmo. No primeiro ano a gente tem muitos capítulos sobre cinemática e no terceiro ano a gente tem muitos capítulos sobre eletricidade, tá? São conteúdos gigantes mesmo, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tá tudo ok para todo mundo? Eu posso iniciar mesmo? Então quem precisar ir ao banheiro tomar uma água, vai, tá? Não tem nenhum problema. Depois eu vou dar um jeito de colocar, né, a nossa aula aqui lá numa playlist do YouTube, do meu canal, tá? Podemos iniciar, então, né? Nesse caso, Pode. show de bola. O que seria então um movimento circular? Olha, minha gente, hoje a gente vê muito isso no dia a dia, muito. Seja os movimentos dos ponteiros de um relógio, das hélices de um ventilador, da coroa de uma bicicleta, né, da tração de uma roda, que mais, minha gente? Nos moinhos, né, de antigamente, né, nas hélices de helicóptero, enfim, existem muitos casos de aplicação do movimento circular, ou seja, que existem rotações. A palavra certa são essas, rotações por segundo, rotações por minuto. O veículo do pai de vocês, né, para quem tem veículo, tem uma coisa chamada RPM, né, que não tem nada a ver aí com o grupo de Paulo Ricardo, viu? São rotações por minuto. Isso quer dizer que o motor vai estar trabalhando em ciclos, girando, né, fazendo rotações numa certa quantidade de vezes por minuto. É 100 vezes, é 200, é 1000 vezes por minuto, tá bom? O HD, né, dos computadores da gente, dos nossos celulares, eles giram, né, a não sei quantas voltas por segundo, tá bom? Já eu vou dizer como é que a gente chama isso, né? Nós vamos chamar essa rotação de frequência, né? Quantas vezes um fenômeno acontece por segundo. Tudo bem? Edson, e existe isso nos planetas? Sim, né? A Lua descreve um movimento circular em torno da Terra, a Terra descreve um movimento circular em torno do Sol e assim sucessivamente, né? Então, a ideia de movimento circular ela é muito presente na física, no dia a dia, e a física, óbvio, tinha que explicar isso para todo mundo, tá bom? Então, o que são esses movimentos circulares? Em algum momento esses movimentos eles podem ser uniformes, ou seja, eles acontecem numa taxa constante? Sim. E aí quando isso acontecer nós vamos chamar isso de MCU. Lembra? A gente já estudou MRU, movimento retilíneo uniforme. Nós já estudamos MOVE, movimento uniformemente variado. E hoje a gente vai estudar o movimento circular uniforme. Tá? Então, vamos começar. Primeiro, vamos lembrar o que é o raio de uma trajetória. Tá? O que seria o raio de uma trajetória? Eu não coloquei aqui a figura, mas lembra de um pneu, de uma roda, de uma bicicleta ou de uma moto? Raio da trajetória, ou simplesmente raio, é aquela distância, né, que vai do aro da circunferência até um ponto central, até o eixo, né, do pneu. Então isso é muito fácil, todo mundo lembra, eu acho que da geometria, né? Raio é essa distância que vai de qualquer lado do comprimento da circunferência, de qualquer lado do aro até o centro. Quando esse aro vai de um lado ao outro, passando pelo centro, aí a gente tem dois raios. Na geometria a gente dá um nome especial a isso. Como é que a gente chama isso? Quem lembra? A medida de dois raios? Alguém? Ninguém?
Nós chamamos isso de diâmetro, né? Ah, é mesmo, o diâmetro é a medida de um lado ao outro da circunferência passando pelo centro, né? Mas e se não passar pelo centro? Aí ele não é mais o diâmetro, ele não tem mais duas medidas do raio. A gente chama isso de corda, né? É um segmento secante. Mas isso é coisa da geometria, tá? Então, o raio da trajetória, a trajetória de um ponto material em movimento circular uniforme é uma circunferência cujo raio R é a distância entre o ponto e o centro, tá? Entre o eixo no qual ele gira. O que é então período? Na física a gente chama período de T, que é a mesma coisa de tempo. Qual o período, né, de uma aula? Aí você diz, depende da aula, né? Tem períodos de aula aí que demora um ano, mas tem outros que demoram 50 minutos, tem outros que parece que demora menos, né? Então, o período é o tempo. Então, no movimento circular uniforme, é o intervalo de tempo para que uma volta completa aconteça. Ah, Edson, por isso que falando em período, a gente lembra qual é o período de rotação da Terra. Ou seja, quanto tempo a Terra leva para dar uma volta em torno do seu próprio eixo? Alguém sabe? Qual o período de translação da Terra? Ou seja, qual o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol? Ah, então período é tempo, né, Edson? Período é um intervalo de tempo. Geralmente vai ser representado pela letra T, tá bom? No sistema internacional, que vocês sabem que o sistema internacional é quem rege todas as grandezas físicas, diz que a unidade física para tempo é segundo, ou seja, para período. Tá bom? Tudo bem? Eu vou avançando. Se vocês não dizem se está tudo bem ou não, então começa a nossa primeira fórmula. O que é um período? É o intervalo de tempo, é a variação de tempo para que um evento aconteça. Esse N quer dizer N eventos. Tá bom? Para que uma volta aconteça. Então, período é a variação de tempo para que um evento aconteça. Ó, você falando, você aprende a fórmula. Período é nada mais nada menos do que a variação de tempo para que um evento ou N eventos aconteça, N voltas aconteça. Tá bom? Aí agora, lembra que eu tinha falado no que é frequência? Com que frequência você ia à escola na semana? Como é? Essa pergunta. Quantas vezes você ia na escola por semana? Depende do aluno assíduo e do faltoso, né? Eu sei, mas normalmente é quem? É quanto? É 5, né? Você tinha 5 vezes que você fazia aquilo num espaço de uma semana. Então, frequência é a razão. O que é uma razão na matemática? É uma divisão, né? Uma fração entre o número de voltas n e o intervalo de tempo gasto para, né, completar a frequência. Então, em outras palavras, frequência é o número de voltas necessário para que, né, o número de voltas realizado em um dado espaço de tempo. Aí, não sei se você percebeu, essa fórmula ela parece ser o contrário da outra, né? Ó. E é o contrário da outra. Sabe qual a conclusão que a gente chega? Que frequência é algo inverso ao período. Frequência é o inverso do período. Um cara chamado James Hertz foi quem estudou frequência. Por isso que aqui no sistema internacional, essas coisas vai ser dadas em Hertz. Está aqui, ó. No sistema internacional, a unidade física usada para fenômenos periódicos, ou seja, que fenômenos que levam um certo período, é Hertz, Hz, em homenagem a ele. E o que foi que ele fez para ganhar isso, Edson? Ele simplesmente, na época, só calculava quantas vezes batiam as asas de uma aquele passarinho que bate bem rápido as asas, como é o nome? Beija-flor, né? Muito obrigado aí por vocês terem participado. Então, 60 vezes por segundo, né? Ah, então essa ideia de Hertz é a ideia de um fenômeno acontecendo por segundo. Então, deixa eu voltar para vocês verem. Frequência é um evento acontecendo numa fração de segundo. Alguém abriu o microfone, quer fazer uma pergunta? Não? De boa? Tudo bem, vamos em frente. Em alguns contextos ainda vão aparecer as nomenclaturas mais antigas, chamadas ciclos por segundo, CPS, ou rotações por segundo, RPS, tá? Mas na engenharia costuma-se usar a unidade prática rotação por minuto. Já acabei de falar para vocês, né? RPM.
embora erradamente usada como unidade de velocidade de rotação. RPM é uma unidade de frequência. Mas tem muita gente que diz, é a rotação do motor. Não, não tem nada a ver. Isso é unidade de frequência. Quantas vezes o motor gira por segundo. Tá bom? Tudo bem? Então, preste atenção no que eu acabei de falar. Diz-se que frequência é o inverso do período. E vice-versa. Então, quando a gente tem uma volta, isso quer dizer o que uma volta? Quando n for 1, então a gente vai dizer que ΔT é tempo. A variação do tempo é o período. Então a frequência vai ser 1 sobre tempo. Quando a gente diz que uma coisa é o inverso da outra, a gente diz que fica 1 sobre aquilo, né? Qual é o inverso de 5? 1 sobre 5. Qual é o inverso de 3? 1 sobre 3. Tá bom, minha gente? Então não esqueça, nossa primeira fórmula, de tudo que eu já falei hoje, o que mais importa é isso, por enquanto. De que a frequência é o inverso do período. Tá bom? Posso avançar de boa? Vocês estão calados, não querem dizer nada, não querem participar da gravação. Pessoal, vamos lá, né? Então, agora eu vou poder começar a calcular a velocidade do móvel que está viajando no movimento circular, tá? Então, preste bem atenção. Vai existir dois tipos de velocidade agora. A velocidade escalar linear, que sempre vai descrever no movimento circular uniforme algo constante. Como é que é possível calcular essa velocidade? Por essa fórmula simples, lembra? Velocidade escalar linear é dessa forma. ΔS sobre ΔT. E aí, mas no movimento circular, o que vai acontecer? A gente tem que considerar exatamente uma volta para vocês entenderem isso. Por exemplo, olha o que vai acontecer. Preste bem atenção. No movimento circular, as cadeiras de uma roda gigante está descrevendo que trajetória? Ora, um círculo. E se a trajetória é um círculo, como é que se calcula o perímetro de um círculo? Alguém se arrisca? Como é que calcula o comprimento de uma circunferência? O comprimento de uma circunferência, como é que se calcula? Está aqui embaixo, né? Ó. O deslocamento para uma volta é o comprimento da circunferência. 2πr. Ah, por isso que lá no início o senhor já tinha falado de raio, né? É. E π, quem lembra quem é π? Ah, π é um primo que a gente tem antigo, né? É. Esse π é um valor constante que vale 3,1415928, mas geralmente só se usa 3,14. Às vezes até arredonda para 3 para facilitar a conta, né? E a gente vai dizer que a variação do intervalo de tempo vai ser chamada de período, né? Período é aquele intervalo de tempo para que uma volta aconteça. Então adivinha o que nós vamos fazer? Vamos trocar ΔS por 2πr e vamos trocar ΔT por tesão. Tesão, né? Então, como é que vai ficar a fórmula? Portanto, a velocidade escalar do corpo, medida ao longo de uma trajetória circular, é... Tá aí. Essa é a fórmula que a gente vai usar para a velocidade escalar de um corpo, tá? Ah, ela se originou daqui, né? Isso. Velocidade escalar se originou dali. Então, 2πr sobre t. Pessoal, alguma dúvida? Só posso avançar se vocês estiverem entendendo. Nesse caso, professor, vai ser tipo 2 vezes π vezes r, que é o raio. Isso. Dividido pelo período. Tá bom? Dividido pelo período. Ele vai dizer o período lá, se é em 15 segundos, se é 20 segundos, tá bom? Tá. Aí se ele disser assim... Ei, Edson, mas na questão não deu o período, ele deu foi a frequência. E aí, como é que eu vou calcular a velocidade? Você não viu nesse instante que o período é o inverso da frequência? Se ele lhe der a frequência, basta você jogar nessa formulazinha que você vai achar o período. Tá bom? Aí, volta aqui e joga na fórmula da velocidade. Tranquilo, pessoal? Ok. Muito bem. Então, deixa eu mostrar para vocês por que a velocidade linear ela é constante, né? Essa velocidade costuma ser denominada de velocidade linear, porque em cada ponto de um movimento circular uniforme, a bolinha está sendo movimentada com a mesma velocidade. Não chega um momento que na roda gigante você
anda mais rápido do que em outro momento? Tem, senão ela está desequilibrada, tá bom? Em todo momento aquelas cadeiras da roda gigante viajam, se deslocam com a mesma velocidade. Então a gente diz que esse V1 é igual a esse V2, que é igual a esse V3, que é igual a esse V4, tá bom? Então a gente chama também essa velocidade linear de tangencial. Vocês já conhecem ela da aula lá de cinemática vetorial, né? Essa velocidade é tangencial. Então esse valor sempre é igual a V, tá bom? Ei, Edson, tem alguém aí que pode gostar de astronomia e diz assim, mas o movimento dos planetas mudam quando passa próximo do Sol, né? Aí porque é outra história. Entra a ideia de gravidade. Quando a gente está se movimentando, nós não percebemos, porque a velocidade ela é muito alta e o planeta, por ser muito grande, não é um corpo, um ponto material, nós nem percebemos isso. Quando tem épocas que a gente está muito próximo do Sol, a gente viaja com uma velocidade mais rápida do que quando tem épocas que estamos afastados do Sol. Tá? Para você ter uma ideia, quando a gente está próximo do Sol, nossa velocidade é de 30,9 metros por segundo. Quando a gente está mais afastado do Sol, épocas de inverno, por exemplo, esse valor cai para 29,9 metros por segundo. Vocês, grande coisa, né? Pois é, não dá para perceber, né? A diferença de 1 metro por segundo num planeta, né? Se fosse num carro, talvez desse para perceber. Tudo bem, pessoal? Eu vou em frente. Lembrando que 1 metro por segundo é 3,6, né? Quilômetros por hora. Agora é hora da gente descobrir o que é a velocidade angular média. Preste bem atenção. Essa letrinha grega aqui ela é chamada de ômega, tá? Existe o ômega assim, parece uma bundinha, né? Ó. E existe o ômega ferradura, né? Tem uma letra grega que é uma ferradura, né? Então é a mesma. A velocidade angular média, ou seja, ômega médio, é calculado como? Por que tem esse nome, essa angular? Porque, minha gente, agora nós vamos perceber que quando a bolinha sai de um lugar para outro, ela percorre um ângulo. Tipo assim, deixa eu mostrar aqui uma figura para vocês entenderem. Aqui, ó. Eu vou devagarzinho, né? Num certo intervalo de tempo, a bolinha pode estar aqui nesse ponto e ela andar e chegar aqui nesse outro ponto. Perceba que agora a gente não está andando mais em linha reta. Andar em linha reta, nós não falávamos de grau nenhum, de ângulo nenhum, porque estava paralelo ao chão. Ou seja, a angulação era zero. Na hora que a gente começou a jogar uma bolinha inclinada, começou a aparecer um ângulo, não foi não? Que foi essa última aula do lançamento oblíquo. Então, nos movimentos circulares, isso também acontece, ó. O cara sai daqui, você pega um ventilador, aí liga ele bem devagarzinho e desliga. Então a hélice sai desse ponto e chega a esse outro. Ora, ele varreu, ele percorreu delta teta, ou seja, ele percorreu um deslocamento que a gente chama de angular. Tá bom? Esse deslocamento angular ele é proporcional ao deslocamento, né, escalar. Lembre, a gente sempre vai chamar de delta S o deslocamento escalar. Deixa eu voltar para vocês verem. Tá? Cadê? Delta S a gente vai chamar de deslocamento escalar. Que é o nome, ó, deslocamento escalar. Mas nós vamos chamar de delta teta o deslocamento angular. Como se ele tivesse... eu já comi um pedaço de uma pizza desse tamanho. Pois é, então você comeu quanto, né, de deslocamento angular? Você deslocou o quanto dessa pizza, né, com sua fome veroz? Tá bom? Então o deslocamento angular é nada mais nada menos do que a razão entre, aliás, a velocidade angular nada mais é do que a razão entre o deslocamento angular e o tempo que levou para fazer isso. Porque quando ele saiu daqui podia ser zero, quando ele chegou aqui levou alguns segundos, né? Portanto, a velocidade angular preste bem atenção, daqui para cá a gente chama de raio, né? Lembra? Ó, agora sim a figura me lembra isso. Daqui para cá a gente chama de raio. Aqui era a origem, então ele saiu da origem e chegou numa posição final. Então daqui para cá a gente chama isso de arco, né? Agora preste atenção como é que eu vou fazer isso. A nossa conclusão. A velocidade angular média é delta teta sobre delta t. Alguém que está aí, me ajude. Quem é delta teta? É um deslocamento o quê? Angular. Perfeito. Se eu estou calculando a velocidade angular, eu tenho que ter o deslocamento angular. Se eu estiver calculando a velocidade escalar, eu vou ter que ter um deslocamento escalar. Tá bom?
Aí agora, preste bem atenção. Qual unidade física no sistema internacional que a gente usa para a velocidade angular? Vocês ainda não chegaram nessa parte da matemática, mas a gente vai chamar aquele π, lembra do π? A gente chama ele lá na trigonometria, na matemática, de π radiano. Porque radiano está relacionado a raio e a grau. Por isso que aqui não é uma velocidade metros por segundo, vai ser radiano por segundo. Rad por segundo. Tá bom? Mas não se preocupem que a gente está vendo isso pela primeira vez, mas ainda vamos fazer exemplos, tá? Tá bom? Então, a velocidade angular vai ser assim, preste bem atenção. Se considerarmos uma volta completa, nós vamos ter o seguinte. Vamos entender. O que é um π escalar? Um π normal? 3,14. Se vocês quiserem anotar isso, que eu acho que eu não coloquei no slide. Quer ver? Coloquei não. Edson, o que é para anotar? Isso aqui, ó. Um π linear, um π escalar, ele vale quanto? Opa, vai descarregar esse computador. Então já terminando, pessoal. Um π normal, ele vale 3,14, não é assim? E o que é um π anormal, Edson? É um π radiano, né? Ou seja, um π radiano, um π que vai percorrer graus, né? Um π vai valer 180. Eita, então quer dizer que a partir de hoje eu estou aprendendo que π vale agora 2 números. Se vocês não já tiverem visto isso na matemática, alguém já viu isso na matemática? Sim ou não? Eu mesmo não. Não, né? Pois pronto. Aprendam isso, bote aí numa carteirinha, né? Ande com ela dentro da bolsa de vocês e diga que foi tio Ed que ensinou. Π daqui para frente agora vale 2 números. Em algum momento, quando disser um π normal para algumas questões, 3,14. Agora quando ele falar em π radiano, eita, radiando é raio e grau. Cada π vai valer 180, tá? Então, sabendo disso, vamos supor que vocês já aprenderam isso. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar agora uma volta completa. Minha gente, uma volta completa tem quantos graus? 360. Perfeito, né? Uma volta completa, quando você, na roda gigante, dá uma volta completa, você deu 360 graus. Quando um ponteiro de um relógio dá uma volta completa, ele deu 360 graus. Então, uma volta completa, a gente diz que o deslocamento angular é de 2π radiano. Ora, por que 2π? Porque é 2 vezes 180, não? Acho que eu fiz retinho isso aqui, né? Todo mundo está entendendo isso? Uma volta completa são 2π radianos, porque cada π vale 180. E 2 vezes 180, 360. Tá? E a gente diz que numa volta completa a gente só tem um período, não é não? Verdade, a gente só tem um t. Aí, sabendo disso, a gente vai pegar a fórmula de quem? Vamos pegar a fórmula da velocidade angular, né? Delta θ sobre delta t. Acabei de descobrir quem é delta θ. Quando se fala de angular, radiano, eu já sei. É 2π, né? Delta θ é 2π. E o intervalo de tempo é um período. Portanto, a velocidade angular, minha gente, não esqueça, a velocidade angular é 2π sobre t. Tá bom? Lembrando também, né? Eu não sei se vocês estavam lembrados, mas eu já falei isso hoje. Frequência não é o inverso do período, né? Então pode ser que tenha questões que vocês precisem usar o período, mas pode ser que tenha questões que vocês precisem usar a frequência, né? Então essa fórmula é igual a essa. Se alguém tiver dúvida de como que daqui chegou aqui, é só fazer isso, ó. Ômega é igual a 2π vezes 1, poxa, vezes 1, porque vocês sabem que 2π vezes 1 é 2π, não é não? Sobre t. Eu tirei o t de todo mundo e coloquei só debaixo do 1, porque não tem problema, né? É como se aqui embaixo tivesse um 1, né? Aí, minha gente, quem é 1 sobre t? Que vocês já aprenderam hoje. Quem é 1 sobre t? Valendo um ponto. Calma, tenha calma, um de cada vez. E isso, 1 sobre t é a frequência.
Por isso que alguém foi lá, trocou tudo isso por F. Se trocou tudo isso por F, surgiu essa fórmula, né? Não, ó. Velocidade angular é 2πf. Parece até 2 pratos feitos, né? 2πf. Tudo bem, minha gente? É verdade. Ok. Estão compreendendo? Estão achando muita coisa? Tchan, 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 tchan. Digam aí. Podemos Professor, avançar? Oi. eu particularmente estou achando mais fácil esse conteúdo do que o do primeiro e do segundo bimestre. Pode ser que seja. Tem gente que consegue entender isso mais fácil mesmo. Tá bom? Então eu posso avançar, né? Nesse caso. Bom, eu vou supor que esse silêncio é um pode, né? Função horária angular do movimento circular uniforme. Edson, que diabo é isso? Bom, vamos lá. Função horária, todo mundo sabe o que é. Função horária era aquele negócio, sorvete, sorvetão, ou vovô ativo, não era? Só que agora eu vou usar isso para o angular do MCU. Como que o senhor vai fazer isso? Preste bem atenção. No movimento circular uniforme, todo mundo sabe que isso existe. Não, o que é isso, Edson? Pelo amor de Deus, minha gente, tenha calma. Esse tempo está aqui multiplicando, mas ele estava aqui embaixo ainda agorinha. Não era? Era delta θ sobre delta t igual a ômega. Isso era a velocidade angular, não era não? Pelo amor de Deus. Eu peguei esse cara, trago ele pra cá, ele vem multiplicando, né? Não, ele vem multiplicando. Isso, Edson, beleza. Agora tira esse negócio vermelho pra gente começar a trabalhar. Tá bom, vou tirar, viu? Tô tirando. Se você não anotou, você vai perder. Aliás, não vou ser besta, eu vou tirar tudo de uma vez. Pronto. Então, delta θ, vai macho. Delta θ é a velocidade angular vezes o tempo. Isso é a mesma coisa lá do movimento uniforme. Delta θ é deslocamento. Ômega é velocidade. E aqui é tempo, né? É a mesma história. Deus vê tudo. Né? Isso. Aí presta atenção numa coisa. Quem é delta θ? Delta θ não é a variação de θ. É θ final menos θ inicial. Quem é delta t? T final menos o t inicial. Lembrando que quase sempre o t inicial é zero, né? Então, t menos zero é t. Esse cara que está negativo, se eu passar ele para o primeiro membro, ele virá positivo, somando, né? Então, tá aqui, ó. Achei a função horária angular. O θ final, ou seja, a posição angular final que uma bolinha, que uma cadeira, né, que a hélice de um ventilador pode chegar, depende de onde ela partiu inicialmente, mas a velocidade com que ela vai vezes o tempo. Tá? Ei, Edson, isso é aquele famoso sorvete, né? É, minha gente, é o famoso sorvete. Ele está transformado, ele está meio camuflado, porque agora eu estou falando, né, de coisas angulares. Então eu não posso usar as mesmas letras que eu usava para as coisas escalares. Mas é a mesma coisa, né? Está disfarçado. Tudo bem, pessoal? Posso avançar? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Está entregue ao avanço. Esta função vai dar a posição do móvel na circunferência, mediante um ângulo central θ, medido em relação à origem. Isso é óbvio, né? Tá bom? Ei, e qual é essa relação entre a velocidade linear e a velocidade angular? Porque vocês sabem que tem duas agora, né? Vamos ver qual é a relação? Vocês lembram dessa fórmula que a gente já viu hoje? Rapaz, a gente já viu hoje tanta coisa aqui. Pois é, mas essa fórmula aqui, ela originou dessa. V igual a delta S sobre delta T. Ah, então é essa que é a linear, né? A escalar linear. Tá? Então, daqui a gente chegou aqui, não foi? Velocidade 2πr sobre T. Não é verdade? Só que ela pode ser escrita assim, ó. Eu tiro o R daqui, afasto ele um pouquinho, fica 2π sobre T, não pode? Pode, tranquilamente. Adivinha por que eu vou fazer isso? Tchan, 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 tchan. Porque agora há pouco vocês aprenderam que essa fórmula 2π sobre T, sabe quem é? Ó, quem é? É a bundinha, né? Ou é a velocidade angular. É mesmo, a velocidade angular, né? Ômega. Então, o senhor vai tirar isso daqui e vai trocar pela
Pelo ômega, né? Então essa fórmula fica desse jeito. Essa relação ela é muito útil, né, em alguns exercícios. Essa fórmula mistura as duas velocidades. Pois é, igual está acontecendo na minha cabeça com tanto conteúdo, né? Tá misturando. Esse V é de velocidade escalar. Esse ômega é de velocidade angular. E esse R é do raio. Tá certo? Ok? Tudo bem? Posso avançar? Estou entendendo que sim, tá? Muito bem. Se tem velocidade, também tem aceleração. Para não ficar muita coisa hoje, eu vou deixar como sendo aceleração o último tópico a ser explicado. Aí eu vou passar alguns slides e vou dar uns exemplos para vocês. Vai ficar faltando alguns tópicos que vocês vão ver lá do livro, tá bom? Aceleração. Preste bem atenção. O nome não é MCU, Movimento Circular Uniforme. Tem alguma coisa que sempre é uniforme, né? Pois é. Mas mesmo sendo uniforme, o MCU, né, ele é dotado de uma aceleração. Por quê? Se não existisse aceleração, não existia a curva. Vocês vão entender melhor quando a gente chegar nas leis de Newton. As leis de Newton vai dizer que vai estudar força, por exemplo. Aí sabe qual é a função da força? Qual é o papel da força? É fazer um veículo acelerar, um veículo parar ou um veículo mudar de direção. Então um veículo em movimento circular, ele está mudando de direção ou não? Constantemente. A cada ponto que ele está, ele muda de direção para cá, para cá, para cá, para cá. Ou seja, para qualquer um dos lados. Ele não muda de direção quando ele é linear, em linha reta. Na hora que ele fizer uma curva, já tem aceleração. Tá bom? Então, isso quer dizer que para meu pai fazer uma curva, ele precisa acelerar o carro ou desacelerar. Né? Senão ele sai fora da curva. Tá? Dificilmente ele vai conseguir fazer na banguela a curva. Só se for uma velocidade muito baixa. Tá bom? Então, no movimento circular existe aceleração. E ela é chamada de centrípeta. Voltada para o centro. Porque se isso não existisse, claro, se também não fosse a gravidade, a Lua já tem ido embora. Não, eu cansei da Terra, vou pegar minhas coisas, vou dar o beco e tal. Mas ela não está girando ali em torno da gente toda a vida. Por vários fatores. 2 deles que a gente já conhece. A gravidade e a aceleração centrípeta. Pegue um ioiô, lembra do ioiô? Deixe ele, né, todo aberto, pendurado ali e gire. Aplique uma força na sua mão. A força da sua mão é a força central do eixo de rotação. Você vai conseguir fazer o ioiô girar. Você vai criar um movimento circular uniforme. E isso só é possível porque você está impulsionando uma aceleração centrípeta, voltada para o centro. Centrípeta quer dizer voltada para o centro. E esse valor existe e é diferente de zero. Tá bom? Espero que fique bem registrado isso, já que está gravando, né? Porém, sendo um movimento uniforme, tem uma coisa que então não vai existir. É a aceleração tangencial. Tá? A aceleração tangencial vai ser aí zero. Porque se ela existisse, em algum momento, por exemplo, solta o ioiô em algum momento, quando você está girando. Aonde ele parar, ele vai seguir em linha reta, né? Não? Ou seja, ele vai sair pela tangente. Só que no movimento circular uniforme, a gente está propondo que isso não aconteça. Se isso não vai acontecer, né? Porque está tudo engrenado, a Lua ainda não saiu, né? Ainda está girando, porque a aceleração tangencial é zero. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Tá me dizendo aí, viu? A gente tá já encerrando. Eu sei que vocês devem já estar cansados, né? Então, ó. Como é que se calcula a aceleração centrípeta? Já existe uma fórmula para ela, tá? A aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre o raio. Minha gente, guarda essas informações, mesmo assim, remoto, né? Sem a gente se ver e tudo. Porque às vezes a gente dando aula lá no 3º ano, aí eu digo, minha gente, qual é a fórmula da aceleração centrípeta? Oxe, gente, tem fórmula para aceleração centrípeta? Pois é. É a velocidade ao quadrado sobre o raio. É essa fórmula aqui que os engenheiros usam quando vão fazer uma curva. Por que tem uns lugares que a curva é bem fechada e tem outros lugares que a curva é mais aberta? Porque foi considerado isso. O raio de uma curva grande é porque a velocidade pode ser alta ali dentro. Mas quando você passa por uma trajetória, uma estrada que o raio da curva é bem pequenininho, bem fechado, é porque esse cara precisa ter uma velocidade pequena. Senão, ele cai fora. Tá bom? Tudo bem? Ok?
Edson, então terminou, né? Não. A aceleração no MCU é o seguinte. Você lembra que V vale lambda vezes R? Não me lembro não. Pois é, mas está aqui, ó. V vale lambda vezes R. Então eu vou só substituir para achar a aceleração do movimento circular, tá? Vou trocar esse V por lambda vezes R, né? Na hora que eu trocar vai ficar ômega vezes R ao quadrado dividido por R. Aí o que é que vai acontecer? R ao quadrado dividido por R, ainda vai sobrar um R, né? Só que o ômega vai ficar com ele ao quadrado. Então, essa é a fórmula extremamente importante que a gente usa para calcular a aceleração centrípeta no movimento circular uniforme. Tá bom? Quando é no movimento escalar, eu uso essa. Movimento escalar. E aqui no movimento circular uniforme. Tá bom? Muito bem. Tá? Como se dissesse assim, ó. Se eu pegasse essa expressão anterior e se eu substituísse, ficava essa expressão, né? Ó. Tá? Quem é lambda vezes R? É V, né? Lambda vezes R. Ou seja, quem é lambda ao quadrado? Lambda não, perdão, ômega. É ômega vezes R, não é não? Mas quem é ômega vezes R? É a velocidade. Então, a aceleração centrípeta também, né? Ó, é ômega vezes velocidade. Tá? Tudo bem? Pronto. É isso aqui que eu vou pular para a nossa próxima aula. Movimentos circulares acoplados. Vou pular. Tô pulando, já pulei. Né? Agora vamos para as questões. Para a gente encerrar por hoje. Tá? Vocês ainda estão aí? Estão dando para entender de boa? Uhum. Beleza. Há uma questão que caiu na Olimpíada Brasileira de Física, na UBF, em alguns anos atrás. Considere um relógio analógico com um ponteiro em minutos, sendo o maior. Toda vida que falar em ponteiro maior é o dos minutos. Vocês sabem disso, né? Olha o tamanho dele, 2 centímetros. E sabe por que essas questões se referem sempre ao ponteiro maior? Porque ela praticamente vai ser o raio da circunferência, o raio do relógio. Tá bom? Então, o outro menor indica a hora, a gente sabe disso. Então, letra A. Determine o comprimento L o comprimento L da circunferência. Ele quer o comprimento da circunferência, né? Do ponteiro de minutos que circunscreve em 1 hora. Seu valor deve ser expresso em centímetros. E use π, né? Que é um π, tá? Use π 3. Está mandando arredondar para 3, para ficar mais fácil a conta. Na letra B, calcula a velocidade escalar, que é supostamente constante, né? Por que ele diz isso? Porque tem relógio que atrasa, né? Se o relógio atrasar, a velocidade não é mais constante, né? E ele quer que essa velocidade você dê dos ponteiros dos minutos em centímetros por segundo. Tá bom? E por fim, calcula a velocidade angular, né? A bundinha, ó, o ômega, do ponteiro das horas em radiano por hora. Use também o π igual a 3. Vamos devagarzinho para vocês entenderem. Primeira coisa, na letra A. Em 1 hora, o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, não é não? Em 1 hora, o ponteiro dos minutos dá uma volta completa. Em outras palavras, ele só quer que a gente calcule o comprimento da circunferência, minha gente. O comprimento que aí ele chamou foi de L, mas lá nas nossas explicações nós chamamos de C. Então, L é igual a 2πr. 2 vezes o valor de π que ele mandou arredondar para 3, vezes R. Sabe quem é esse R? O ponteiro dos minutos, né? Que é o raio. 2 centímetros. 2 vezes 3 vezes 2 dá 12 centímetros. Terminou a letra A. Ele disse que deixasse em centímetros mesmo, não foi? Isso é o comprimento do relógio todinho. Edson, só não entende esse negócio, comprimento do relógio da circunferência. É como se você pegasse assim, pega um prato na sua casa, pinte a bordazinha do prato de vermelho, aí bota ele em pé assim no chão e dê uma volta com ele. Faça isso também com o pneu da bicicleta. Quando ele riscar uma vez e voltar a riscar, se você pegar uma trena e medir do primeiro risco ao segundo, vai dar 12 centímetros. É isso o comprimento do circular transformado para o linear. Tá bom? A letra B, não sei se você lembra, mas a pergunta da B é: calcule a velocidade escalar do ponteiro dos minutos, né? Então, velocidade escalar é ΔS sobre ΔT. ΔS é 2πr. O ΔT é o tzão de período, né? Lembra?
2πr já sei quanto é que dá 12. Eu fiz isso na letra A, né? 2πr dá 12. Vou dividir isso por 1 hora, né? Ele quer que a gente faça em 1 hora. 12 dividido para 1 hora não dá, porque ele não quer a resposta em centímetros por hora. Ele quer em centímetros por segundo. Você lembra que ele dizia? Quanto é 1 hora em segundos? É 60 vezes 60, 3.600. Então, 12 dividido por 3.600 é uma covardia, vai dar um número muito pequeno. Por isso que ele escreveu assim, notação científica. Mas dá 0,0033. Tá? Se você pegar uma calculadora aí, você vai ver. Tudo bem? Vai dar 12 dividido por 3.600, 0,0033. Se você deslocar a vírgula e escrever esse número de notação científica, fica assim. 3,3 vezes 10 a menos 3 centímetros por segundo. E a letra C e última, ele pede a velocidade angular. É o delta, né? Delta θ, aqui também é a mesma sigla que se usa para delta θ, em minúsculo, sobre delta t. Mas você lembra que isso a gente disse que era 2π radiando sobre t? Tá bom? Então, 2π, né, sobre t vai ser, ora, preste bem atenção, né? De onde que surgiu essas informações? Vamos voltar para você ver a pergunta. Qual a velocidade angular do ponteiro das horas? Do ponteiro das horas, em radiando por hora. Ah, do ponteiro das horas, beleza. Então, é como se ele dissesse o seguinte, ó. 2 voltas completas. O ponteiro das horas. 2 voltas completas, lá vai. 2π, dá quantas voltas completas? Não dá uma? Então, para o ponteiro das horas, dá uma volta completa, né? Se ele dissesse o seguinte, ó. Ele vai levar 6... Preste bem atenção. Ele vai dar 6 voltas quando o período for de 12 horas. Como é? Eu não estou entendendo. Preste bem atenção. É como se dissesse o seguinte, minha gente, o ponteiro das horas, ele gira quantas vezes em 12 horas? Em cada 1 hora ele vai girar uma vez, concorda? Tá? Só que em relação ao que a gente viu, ó, em relação a o comprimento completo, que é 2π, ele está dizendo o seguinte, ó. Eu teria 6 comprimentos quando o tempo fosse... Opa, alguém chegando a hora dessa? Renan, né? Muito bem. Eu teria 6 comprimentos quando o tempo fosse de 12 horas. Tá? Porque esse valor aqui está em radiando, esse valor aqui está em horas, né? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Diga lá. Alguém? Ou pode continuar? Bom, então eu vou continuar, viu? Ah, eu tô vendo que aqui tem um erro, né? Ó. Aqui está em radiano por hora e aqui está em radiano por segundo, né? Ah, então está explicada essa diferença de valores aqui. Então, minha gente, eu vou desconsiderar esse item C aqui, tá? Em breve eu vou... Aliás, eu posso usar esse espaço para fazer, né, com vocês. Então, ó, comprimento... Aliás, a velocidade angular seria... se eu utilizar, ó, ele colocou 6 porque ele queria analisar em 6 horas. Mas basta olhar isso para 1 hora. Se fosse para 1 hora, aí 1 hora, o ponteiro leva quanto tempo para percorrer? 1, né? Para ele dar uma volta completa, ou seja, 2π, isso significa uma volta completa. Ele leva o quê? 1 hora. Só que a resposta que é em radiano por hora, né? Isso aqui seria 1 radiano, né? Tá certo?
Então, ei Edson, 1 hora é quantos segundos? 3.600, né? Ah, então eu ia dividir esse cara por 3.600, porque ele quer a resposta em radiano por segundo. Tá bom? Então, se eu dividir 1 por 3.600, esse valor vai dar o quê, hein? Tchan, 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 tchan. Esse valor a gente precisava ir colocar lá na calculadora, né? Ele é muito grande. Tá bom? Só que aí a resposta já ia ficar, ó, em rad por segundo, tá? Ó, rad por segundo. Tudo bem? Ok? Pode deixar assim em forma de fração, já que eu não vou usar uma calculadora aqui. Vou seguir em frente, tá? Olha uma questão agora para envolver as órbitas da Terra. Considere a órbita da Terra em torno do Sol como circular, onde o raio é de 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros, o raio da Terra, né, em torno do Sol. E o período é de 1 ano. É verdade, o período é o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol, né? 1 ano. Ou seja, transforma isso para segundos, né? Isso dá 3,1 vezes 10 elevado a 7 segundos. É o famoso ano-luz, né? Que a gente falava. É para se transformar para ano-luz, tá? 3,1 vezes 10 elevado a 7 segundos. Então, vamos adotar o π 3,1. Então, letra A. Vamos determinar a velocidade, o módulo da velocidade orbital da Terra em torno do Sol. Dê nossa resposta em km por segundo. Se está em km por segundo, é a velocidade escalar, né, Edson? Não é a velocidade angular, não, né? B. Vamos determinar a velocidade de aceleração vetorial. Tá? E C. Vamos fazer uma figura representando esses vetores, velocidade e aceleração, em uma dada posição da órbita da Terra em torno do Sol. Então, olha aí que questão, né? Interessante. Olha aí. Então, letra A, velocidade escalar, como a gente já tinha dito. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Quem é ΔS? 2πr sobre t de período. Então, é hora de substituir os dados. 2 vezes. Quanto foi que ele mandou a gente usar no π? 3,1. Quanto é o raio da Terra? 1,5 vezes 10 elevado a 11. Quanto é o tempo de oscilação, de movimento da Terra em torno do Sol? 1 ano. Mas isso em segundos dá quanto? 3,1 vezes 10 elevado a 7. Aí agora ficou fácil. Ó. Eu vou cancelar 3,1 com 3,1. Vou fazer 2 vezes 1,5 dá 3. E aqui eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Ó. Eu vou repetir a base, que é 10, e vou subtrair os expoentes. Lembram disso? Na divisão subtrai, né, os expoentes. Então, 11 menos 7, 4. Pronto. 3 vezes 10 a quarta, metros por segundo. Só que parece-me que ele pediu na resposta quilômetro por segundo, né? Como é que eu pego uma informação que está em metro e transformo para quilômetro? Ora, é só dividir por 1000, né? Porque 1 quilômetro são 1000 metros. Então, se eu pegar esse número aqui e dividir por 1000, 1000 não é 10 a terceira, né, minha gente? Pronto. Que é um 3, viu? Então, 10 a quarta dividido por 10 a terceira, repete o 10. Vou repetir o 3, né? Aí repete o 10 e subtrai de novo os expoentes. 4 menos 3, 1. 3 vezes 10 elevado a 1 é 3 vezes 10, ou seja, 30. Por isso que está aqui a resposta. Essa é a velocidade. Lembra que eu tinha falado dela? 30 km por segundo. Tá bom? Na letra B, ele pede a aceleração, né? A aceleração escalar. Então é aquela fórmula, né? V ao quadrado sobre R. Isso. Então a velocidade eu já tenho, né? Que é 30. Né? Mas eu tenho que colocar em metros por segundo. É verdade. Porque o raio está em metros. Então eu vou usar esse valor. Ó, 3 vezes 10 a quarta. Elevado ao quadrado, ó, 3 ao quadrado, 9. 10 a quarta ao quadrado vai dar 10 a oitava. Como é, Edson? Vou fazer aqui para você ver. Ó, 10 a quarta ao quadrado. Aqui é potência de potência, aqui é um 10. Repete a base 10 e multiplica os expoentes. 4 vezes 2, 8. Tá bom? Então tá aqui, 9 vezes 10 dá 8. Sobre o raio, quanto é o raio da Terra? 1,5 vezes 10 dá 11. Que é só a divisão normal, tá? 9 dividido por 1,5 dá 6. 10 a oitava dividido por 10 elevado a 11, repete a base 10 e subtrai os expoentes.
8 menos 11, menos 3. Então a resposta, 6 vezes 10 a menos 3. É um valor pequeno, né, Edson? É aceleração, né? Tá aqui ela que ela pede pra gente, na letra C, escrever os vetores. A aceleração que faz ela ser voltada para dentro, né? Chamada de aceleração centrípeta, aceleração da Terra. Tá vendo? Ela é um valor pequeno, né? E esse valor, esse vetor é o vetor velocidade, que faz com que a gente esteja girando aqui, ó, no sentido anti-horário. Tá bom, pessoal? Ok? Muito bem. Fizemos 2 exemplos. Vimos hoje essa parte inicial de movimento circular, né, uniforme, tá? De movimento circular. No nosso próximo encontro a gente começa tirando dúvidas, mais essas questões aqui que vocês depois lá no Classroom vão ver quantas páginas eu pedi para vocês ir tentando fazer. E aí a gente encerra a nossa aula da próxima segunda, né? A gente encerra a nossa aula da próxima segunda com... Deixa eu parar aqui o compartilhamento, né? Aí a gente encerra com o restante de assunto que falta aqui nesse conteúdo. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer? Por enquanto, não. Não, né? Tudo bem. Então é isso. Queria agradecer a paciência, a atenção de vocês por hoje, tá bom? Lembrem de até no final da tarde me mandar as questões ainda da semana passada, tá? E aí você vai vendo essas questões dessa semana já para a próxima. Mas lembrem de, se não conseguiu fazer até sexta-feira... Edson, foi essa que eu não consegui, foi essa que eu não consegui, para mim já colocar nos slides da próxima terça-feira. Tudo bem? Certo. Beleza. E Murilo, não esqueça da minha foto aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado Beleza. e um abraço a todos.